Vamos então abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus e agora nós chegamos ao capítulo 5. Já estamos no capítulo 5 e hoje vamos estudar as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, página 1032. Muito bem, vamos ler aqui os primeiros 6 versículos, página 1032, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos tentar hoje estudar estas primeiras 4 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Ora, nós já vimos aqui os versículos 1 e 2, que nos dizem, aqui é o início do ministério de Jesus, que já começou a ser relatado no capítulo 4, e lemos aqui que Jesus via a multidão. Era uma altura em que as multidões já andavam atrás de Jesus. No capítulo 4 nós vimos que Jesus ensinava nas sinagogas, pregava, fazia muitos milagres, e de toda a região, de todo Israel e fora de Israel, vinham ter com ele, e grandes multidões seguiam Jesus. E aqui, Jesus viu a multidão, compreendeu a maior necessidade da multidão, que era conhecer a palavra de Deus, e vejam, Jesus claramente percebe a necessidade da multidão, porque o que é que ele faz no versículo 2? Abrindo a sua boca os ensinava. Então podemos imaginar, Jesus subia um monte porque era mais fácil projetar a sua voz e alcançar as pessoas, as multidões. Se ele estivesse a falar para poucas pessoas, não seria necessário. Ele foi a um lugar assim alto, para maior alcance da sua voz, e começou a pregar. E este é o primeiro grande discurso de Jesus. É o famoso e majestoso Sermão do Monte. E o que é que Jesus quer ensinar com este sermão? Que está nos capítulos 5, 6 e 7. É um grande discurso. Qual é o objetivo de Jesus? O que é que Jesus quer aqui descrever? Aqui nós vamos ver, quando estivermos a ler este sermão, ele essencialmente tem este ensinamento. É o que é que Jesus quer que nós sejamos. Que tipo de pessoas ele quer que nós sejamos. Enquanto formos cidadãos aqui do mundo, mas sobretudo ele está a dizer, olha, vocês vão ser já no mundo o tipo de cidadão que vai existir no céu. E estas são as características que Jesus começa aqui a ensinar. O versículo central do Sermão do Monte está no capítulo 6, versículo 8, onde o Senhor Jesus diz: Não vos assemelheis, pois, a eles. Está no capítulo 6, versículo 8, Jesus está a ensinar, diz: Não vos assemelheis, pois, a eles. Quer dizer que o cristão tem sobre si esse dever de se mostrar ao mundo como um cidadão dos céus já. E Jesus está a dizer, olha, não sejas como o mundo. O mundo tem os seus objetivos, os seus valores, tem os seus propósitos de vida, como nós sabemos. Na sua vida, o mundo vive só para aqui, acham, bom, vou desfrutar da vida porque depois vem a morte, tudo acaba. Esta é a única vida que existe e por isso vou desfrutar da vida o melhor possível. Jesus diz, não. Esta vida aqui
tem o seu tempo limitado. Para uns pode ser muitos anos, outros poucos anos, mas há uma eternidade à espera de qualquer pessoa. Ou uma eternidade no céu, ou uma eternidade fora da comunhão com Deus. E Jesus diz: enquanto o crente vive aqui, não vos assemelheis, pois, ao estilo de vida do mundo. E por isso, nestas bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte, Jesus já começa aqui a descrever características do crente, do caráter do cristão. Jesus está a dizer: todo cristão tem de ser assim. Todos os crentes devem mostrar estas características já das bem-aventuranças. E não é apenas uma ou duas aqui destas 8 bem-aventuranças. Porque quando nós começamos a ver o resto do Sermão do Monte, Jesus está só a falar de aspectos práticos da vida. Jesus está a dizer: todas estas qualidades marcam a diferença essencial entre o crente e entre aquele que é descrente. Entre aquele que é um cidadão apenas do mundo e acha que a vida é esta apenas, e aquele que é um cidadão dos céus e que vai viver na eternidade com Deus. E as bem-aventuranças já nos ensinam isso. O que é que significa bem-aventurados? Jesus diz aí, bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é mais do que feliz. É uma profunda, prolongada bênção, alegria, plenitude, que se tem apenas porque é uma dádiva de Deus. As bem-aventuranças mostram aquilo que Deus pensa de ti, aquilo que Deus pensa de nós. Ou seja, Deus está a dizer: olha, tu és pobre em espírito, e já vamos ver o que é que isso quer dizer. És bem-aventurado. Mas eu acho que preciso de tantas coisas na minha vida. Olha, aquele vizinho tem isto, o outro tem aquilo. Não sou uma pessoa... Acho que a vida para mim não é muito fácil, não tenho muito em que me agradar. Mas Jesus diz: olha, mas o que eu acho é que se tu fores pobre em espírito, se tu fores uma pessoa que chora, que tem fome e sede de justiça, e tudo isto está aqui, tu és bem-aventurado. E nós às vezes achamos que não. Achamos: eu sou crente, não gostava tanto de ter isto, aquilo, e Deus diz: isto é o que eu acho que é a verdadeira riqueza numa pessoa. Jesus está a dizer: tu és bem-aventurado se tu fores assim. E portanto nós temos que olhar para estas bem-aventuranças e dizer: mas isto é o que Deus acha que é o melhor para a vida de qualquer pessoa, enquanto vive aqui no céu. Isto é o que Deus pensa de nós, são as qualidades a que Deus dá verdadeiro valor. As pessoas do mundo não vão dar valor a isto. Não vão dar valor a isto, não é? E Deus está a dizer: mas olha, a pessoa que é assim é bem-aventurada. É a pessoa mais feliz do mundo, é a pessoa que tem plenamente a sua vida aqui enquanto está a viver. Portanto, enquanto nós estivermos aqui a meditar nas bem-aventuranças, devemos pensar: se eu for assim, Jesus diz: és bem-aventurado. És uma pessoa plena aos olhos de Deus. Então vamos ver a primeira bem-aventurança. Qual é a primeira? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então não é de surpreender que esta seja a primeira das bem-aventuranças, porque esta primeira bem-aventurança é a chave para se poder compreender tudo o que vem a seguir. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, e Ele não proferiu estas bem-aventuranças ao acaso. Olha, vou começar por dizer que bem-aventurados os misericordiosos. Não, o Senhor Jesus escolheu por uma ordem, uma sequência que tem o seu sentido. Não foi por acaso, não foi por acidente. Não, elas têm uma sequência bem definida, lógica, espiritual, porque uma é o suporte da outra. O ser pobre em espírito é o suporte para ser depois aquela pessoa que chora e que é mansa e que vai progredindo.
Esta é a primeira das bem-aventuranças. Porquê? Porque Jesus diz que destes é o reino de Deus, que é também chamado o reino dos céus. Quer dizer que no reino de Deus, o reino dos céus, não vai existir ninguém lá que não seja uma pessoa pobre em espírito. Esta é a característica fundamental do cidadão do reino dos céus, que é bem diferente do tipo de pessoa que pertence apenas a este mundo e que vive apenas para este mundo. E nesta bem-aventurança, em todas elas, Jesus está a pensar em termos espirituais, não está a pensar em termos humanos. Há aqui um ensino espiritual. Então, o que é ser pobre em espírito? É reconhecer a nossa pobreza espiritual. É reconhecer a nossa falência e pobreza em espírito diante de Deus. Porquê? Porque todos nós somos pecadores, estamos todos debaixo da ira de Deus, porque transgredimos a sua palavra e aos seus mandamentos, e nós, desde o momento em que nascemos, nada merecemos de Deus a não ser o seu julgamento. E é preciso qualquer pessoa aceitar e crer nisto, porque a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram, todos são todos, e estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados, estão longe da glória de Deus. Não podem ter acesso à presença de Deus. Quer dizer, naturalmente, a pessoa, quando nasce neste mundo, ela não tem para oferecer a Deus nada que possa permitir Deus abrir a porta da salvação, por aquilo que ela é. A pessoa não pode reivindicar nada, não há nada de bom, capaz, suficiente aos olhos de Deus, olhando para nós, que diga, esta pessoa merece a vida eterna. Porque a Bíblia diz, nós somos pecadores e por natureza estamos longe da glória de Deus. E por isso ser pobre em espírito indica que a pessoa não é orgulhosa em si mesma e pensa que merece da parte de Deus, por aquilo que ela é ou faz, merece alcançar a vida eterna, mas é ao contrário, ela acha que não há nada dela na sua vida que possa ser aceitável na presença de Deus. E por isso ela olha para Deus em busca de perdão, em busca de misericórdia, em busca da graça de Deus para a salvação. É uma pessoa realmente que se vê aos olhos de Deus pobre em espírito. E há aqui uma bênção prometida por Jesus aos pobres em espírito, aos humildes em espírito. E a bênção é, deles é o reino dos céus. Então, na verdade, se nós pensarmos, a pessoa que é pobre em espírito, ela na verdade é rica. Porque a ela pertence, a ela vai ser dado o reino dos céus. Por isso, irmão, não fiques triste por te achares aos olhos de Deus um pobre em espírito. Porque o mundo não te aprecia por seres assim esse tipo de pessoa. Porque isso prova que o teu coração está em Deus e que queres agradar ao Senhor. E por isso és uma pessoa pobre em espírito. Não és arrogante, não és orgulhosa em ti mesmo. E o que é este reino de Deus? O reino de Deus é o dom de Deus que Ele vai conceder a cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo e que o recebeu pela fé como seu Salvador. E na verdade não há maior riqueza do que esta, de receber um dia da parte do Senhor o reino dos céus. Não há maior riqueza do que esta, de um dia saber que vamos estar gloriosamente no reino de Deus, na Nova Jerusalém, essa
gloriosa cidade que Ele construiu para nós vivermos eternamente com Ele. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança está no versículo 4 e diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Uma vez mais, Jesus não está aqui a falar em termos humanos. Há pessoas que choram com mais facilidade do que outras. E se olharmos para o mundo vai achar que uma pessoa que chora tem algum valor. Porquê? Vai dizer o quê? A pessoa que chora é bem-aventurada, tem valor. Porquê? Porque o mundo quer tudo menos o choro. O mundo procura rir o máximo possível, ter o maior prazer enquanto se vive cá, ser feliz quando for possível, buscar os prazeres da vida, o dinheiro, o entusiasmo. O alvo do mundo é o entretenimento. O mundo gasta milhões para a diversão, para se rir, para gozar, para evitar qualquer choro, qualquer tristeza. O mundo quer dizer, preferencialmente, eu quero é rir, prefiro rir do que chorar. Mas, no entanto, a palavra de Deus diz, é o Senhor Jesus que diz, bem-aventurados os que choram. Quer dizer, verdadeiramente, estes são os únicos aos olhos de Deus que são abençoadamente felizes e a quem se promete consolo e felicidade. Em Lucas 6,21, que é a descrição também do Sermão do Monte, mas de acordo com o Evangelho de Lucas, diz ali sobre a alegria que vale. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Quer dizer, o cristão provavelmente não vai ter muitos motivos de alegria enquanto vive aqui neste mundo. Mas o nosso riso, a nossa alegria não vai ser aqui. Iremos ter a maior alegria que vai durar para sempre. O consolo que vai durar para sempre, que é na eternidade com o nosso Deus. E o trecho paralelo aqui deste, de Mateus 5, 4, é Lucas 6, 25. E Jesus ali proclama esta bem-aventurança de uma maneira diferente. Ele diz assim: ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. E Jesus está aqui a referir-se às pessoas que hoje vivem só para o mundo, para este mundo, e riem-se do gozo do pecado, da satisfação carnal, e porque não entregam as suas vidas a Jesus, vão lamentar e chorar no dia do juízo de Deus, que vai ocorrer no final da história da humanidade. Então, o que é este chorar? Que Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Mas que choro é este? Então, uma vez mais, Jesus não está aqui a falar de uma qualidade humana, não é? Nós, se perdemos qualquer coisa na nossa vida, choramos, não é? Perdemos um ente querido, nós choramos. Se perdemos uma coisa valiosa, ou qualquer projeto que nós tínhamos à nossa frente que não ocorre, nós choramos. Choramos, isso é humano, é natural. Mas este choro de que Jesus aqui fala, não é este choro, este lamento, esta tristeza humana. Jesus está aqui a falar de um choro a nível espiritual. Está aqui a referir-se àqueles que, por causa da consciência do seu pecado, quando ouvem a palavra de Deus e tomam consciência daquilo que eles são perante Deus, choram em busca do arrependimento do seu pecado. São aqueles que, em primeiro lugar, choram porque depois se convertem. E Jesus diz que se vão tornar as pessoas mais felizes e bem-aventuradas, sem igual, no mundo em que nós vivemos. Então Jesus fala aqui de um choro espiritual que vem daquele que é pobre, humilde em espírito, que se acha, não tem valor nenhum perante Deus e que precisa dele para a salvação,
e chora. Chora em busca do arrependimento. E nós já vamos ver um exemplo claro da palavra de Deus sobre isso. Irmãos, quando uma pessoa olha para Deus e compreende quem Deus é, que é um Deus santo e justo, olha para as leis e os mandamentos de Deus, quando nós olhamos e vemos qual é o tipo de vida que Deus pede de nós vimos no sermão inicial sobre o Sermão do Monte, que Deus diz, ser perfeito e anda na minha presença. Nós não conseguimos ser perfeitos. Mas quando nós olhamos para aquilo que Deus pede das nossas vidas e vemos a nossa fraqueza, vemos o nosso pecado, vemos aquilo que nós somos, aquilo que dissemos, aquilo que pensamos, quando vemos qual é a consequência que Deus tem para o pecado de qualquer pessoa, que é o inferno eterno e a separação de Deus, essa pessoa forçadamente vai chorar. E um grande exemplo é aquele que temos em Lucas capítulo 7, que os irmãos conhecem. Eu vou ler apenas alguns versículos. Lucas 7, versículo 36, em que Jesus recebe um convite para ir à casa de um fariseu e diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com unguento. E esta mulher, que era pecadora, porquê é que ela chorava? Porque ela tomou consciência do seu pecado. Tomou consciência de quem era Jesus e de que, se não se arrependesse, estaria perdida eternamente. E depois, no versículo 47, Jesus diz a Simão, o fariseu: por isso te digo, olha, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: mas quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus podia dizer a esta mulher: bem-aventurada, porque choraste, em arrependimento, em tomada de consciência do teu pecado. Então aquela mulher pecadora na casa de Simão, o fariseu, ela lançou-se aos pés, ela soube, ele está ali na casa de Simão, e ela preparou tudo e foi lá, consciente de que ia estar perante o Messias, e em grande convicção dos seus pecados, chorava e enxugava os pés de Cristo, que estavam molhados com as suas lágrimas, ela enxugava-os com os seus cabelos. E quando Jesus conheceu, porque Jesus, sendo Deus, conhecia o coração dela e conheceu o seu arrependimento, Jesus disse: os teus muitos pecados foram perdoados. Foi bem-aventurada porque chorou. E ela saiu dali consolada, quando ouviu as palavras de Jesus: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então é verdade, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram em tomada de consciência daquilo que são perante Deus, se arrependem e recebem a salvação de Deus. Então qual é a bênção de Jesus prometida aos que choram? Ele diz aqui: serão consolados. Enquanto o mundo perdido vai ter a maior alegria no tempo que cá vive, de costas voltadas para Deus, mas no dia do juízo de Deus, vai lamentar e chorar. Jesus diz: mas aqueles que aqui choraram, esses vão ser consolados. Porque tais pessoas que choram e que lamentam a sua própria maldade, são consoladas com o único consolo que pode vir, que é o perdão de Deus. Irmãos, só na eternidade nós vamos dar valor ao perdão de Deus. Agora, talvez não consigamos ter essa percepção, mas quando estivermos no gozo da glória com Ele, vamos perceber: oh, que bênção! O perdão que Deus me concedeu.
Há uma promessa em Apocalipse 21:4 que diz: Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Ou seja, os que choram agora, em convicção e arrependimento do seu pecado, verdadeiramente serão consolados. A terceira bem-aventurança está no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então esta bem-aventurança também é uma surpresa, porque é contrária àquilo que o homem natural pensa. O mundo não dá valor nenhum às pessoas mansas. O mundo dá valor é àquele que é autoritário, que é, enfim, que tem assim grande poder. Mas Jesus diz aqui que dentre todas as pessoas do mundo, ele diz, olha, os que vão herdar a terra que Deus tem prometida na eternidade são os mansos, não são aqueles que são fortes hoje. A humanidade pensa sempre em termos de força, de poderio, de habilidades, capacidades, de agressividade. E esses é que dominam hoje a terra e conquistam a autoridade. Mas, contrariamente a essa ideia do mundo, Jesus diz, olha, bem-aventurados os mansos. E aqui Jesus está a referir-se à humildade, a ser gentil, a ser atencioso, a ser cortês, a pessoa que se controla a si mesma. E o maior exemplo é o de Jesus. Jesus disse assim, em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o que Jesus diz que sou manso e humilde de coração. E Jesus diz, tens que ser assim também. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Mas o mundo não dá valor nenhum a essas pessoas. Mas Deus diz, olha, mas essas pessoas é que são, aos meus olhos, bem-aventurados. Então o que é ser manso? Uma vez mais, Jesus está a falar de uma qualidade espiritual. O manso aqui é aquele que se dobra à vontade de Deus. Aquele que aceita a vontade de Deus e não a sua vontade. Porque há pessoas que parecem ser mansas em termos naturais, mas aos olhos de Deus não são mansas. Ser manso não é pensar que a pessoa mansa tem um caráter fraco ou tem uma personalidade fraca. E quem triunfa sempre são os que não são mansos. Podem triunfar. Mas Deus olha para o coração e diz, aquele que é manso, esse é que é bem-aventurado. O outro, o mundo pode achar, e até ele próprio pode achar que é o máximo. Olha, mas vamos ser mansos, porque Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Porque ele mesmo disse dele mesmo, eu sou manso e humilde de coração. Quer dizer, aquele que é manso, na verdade, aos olhos de Deus, é uma pessoa que tem grande força de caráter, porque suporta muita coisa. Suporta muita coisa. E o outro que o vence, acha que está acima dele. Mas aquele que é manso tem o seu coração em Deus. E sabe que está a fazer aquilo que é da vontade de Deus. O manso não é orgulhoso. O manso não se gloria a si mesmo. O manso não exige coisa nenhuma para si mesmo. Porque a mansidão é produzida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus. O manso é um crente que é uma pessoa de paz, é sereno, é tranquilo. Porquê? Porque confia no Senhor e sabe que esta é uma promessa. Bem-aventurados os mansos. Qual é o galardão de Jesus aos mansos? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é que significa esta promessa? Não é uma terra física. Quer dizer, somos mansos, enquanto vivemos aqui, Deus começa a distribuir terra por todo lado. Não é isso. Está a falar da eternidade. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,13, diz assim, nós, porém, nós, crentes, porém,
segundo a sua promessa, olha, esperamos novos céus e nova terra. Deus vai criar tudo de novo. Um novo céu e nova terra. E nós vamos herdar essa eternidade, essa terra. E já iremos experimentar essa herança no milénio. Vai haver um período no final da história da humanidade, está lá em Apocalipse 21, em que na segunda vinda de Jesus Cristo ele vai estabelecer o seu reino 1000 anos nesta terra. E nós já vamos reinar com ele. Já vamos reinar com ele nessa terra. Nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Esse Cristo que morreu na cruz para nos salvar. E por esse motivo, Romanos 8,17 diz assim: somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E depois, a quarta bem-aventurança, versículo 6, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É verdade. Irmãos, a maior parte destas coisas aqui, nós não as vamos ter aqui no mundo. E Deus vai dizer: olha, continua a ser pobre em espírito, chora em busca do favor de Deus, continua a ser manso e fome e sede de justiça, porque vais ser farto. Então, fome e sede, quando a gente fala em fome e sede, é uma necessidade, não é? Temos fome, temos sede, o nosso organismo precisa de se alimentar e precisa de beber. Mas Jesus aqui fala, uma vez mais, não de uma fome e sede humanas, mas de justiça. É um apetite espiritual. Um apetite espiritual. O que é esta justiça? Fome e sede de justiça. Uma vez mais, não é uma justiça humana deste mundo. Não é, tenho fome e sede que o mundo seja mais reto, mais justo. E realmente é verdade. Precisamos que as pessoas sejam fiéis naquilo que dizem, sejam leais nos contratos que fazemos, nos acordos que fazemos, que haja respeito, que haja justiça em geral. Jesus não está a falar aqui disso. Isso é essencial, não é? Precisamos disso enquanto vivemos aqui. Mas esta fome e sede de justiça não tem a ver com isso. Uma vez mais, Jesus está aqui a falar de valores espirituais. Então, o que é esta justiça de que Jesus fala? Se nós lermos, uma vez mais, irmãos, pensa, qual é a justiça que Deus vai exercer? Ele que é um Deus santo e justo. E qual é a justiça que toda a pessoa precisa? Em Romanos 3, 26, nós lemos assim. Fala da obra de Jesus Cristo na cruz para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, no tribunal de Deus, Deus vai ser justo. E a justiça de Deus vai ser esta. Deus vai aceitar e vai perdoar e vai tomar para si, como diz o fim do versículo 26, aquele que tem fé em Jesus. Esta é a justiça de Deus. Ele vai aceitar para a eternidade aquele que tem fé em Jesus. Ter fome e sede de justiça é buscar essa justiça de Deus. Procurá-la como quem tem fome e sede das coisas normais. Então, ter fome e sede de justiça fala daquela pessoa que se examinou a si mesma aos olhos da palavra de Deus e toma consciência: eu sou um pecador, eu não vou ter qualquer hipótese perante Deus, o meu pecado separa-me de Deus, não vou ter qualquer chance perante esse Deus santo e justo. Então o homem que tem fome e sede de justiça vai procurar aplicar à sua vida a justiça de Deus.
E Deus fez isso quando mandou o seu Filho Jesus Cristo para dar a sua vida em sacrifício na cruz para o perdão do nosso pecado. Então, ter fome e sede de justiça é a pessoa que procura o único caminho que Deus tem para ser livre da condenação eterna. É esse desejo de ser santo, de ser uma nova pessoa por causa da fé em Jesus. Então, essa pessoa, pela fé, volta-se para Cristo em busca do perdão, da justiça de Deus. Vai em busca daquela declaração que Deus vai proferir, que é declarar aquela pessoa justa, porque ela creu em Jesus Cristo, por causa do sangue de Cristo que o purifica de todo o pecado. Então, essa justiça que Jesus ganhou para nós na cruz, porque Deus lançou sobre Jesus o pecado do mundo, então quando a pessoa crê em Jesus, Deus lança sobre essa pessoa crente a justiça que lhe permite o perdão e a salvação. Tanto que em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, declarados justos pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é então o galardão que Jesus promete aqui, o prémio, àqueles que têm esta fome e sede da justiça de Deus, da única forma de Deus perdoar e conceder a vida eterna? Eles serão fartos. Eles serão fartos. Vão receber aquilo que necessitam, vão receber aquilo de que tanto desejam. É uma dádiva que vem da parte de Deus. Deus vai satisfazer perfeitamente essa fome e sede da sua justiça. É por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, aproxima-se o dia em que todos aqueles que estão em Cristo vão ficar em pé diante de Deus. Os que estão em Jesus, que creram em Cristo, vão ficar em pé na presença de Deus, declarados justos, sem culpa, sem defeito, sem mancha, glorificados como Jesus, porque eles tiveram fome e sede de justiça, da única justiça que salva, que é a fé em Jesus. Então a pergunta que se coloca hoje é: qual é a fome e sede que tu tens? Que seja uma fome e sede da justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, que existam em nós todas estas qualidades, estas bem-aventuranças, que demonstram as características daquele que é cidadão dos céus. Continua a ser pobre em espírito, continua a ser aquele que chora em busca do perdão de Deus, manso e com fome e sede de justiça, porque destes se agrada a Deus e destes Jesus diz: és bem-aventurado. Amém.